E vou ajeitar, pessoal. Boa noite, bom sábado. Um minutinho de atraso hoje. Muito bem, boa noite, Luzilene, boa noite, Rafaela, Lara, minha aluna de iniciação científica, como vai? Betinho, Mara, Marcos, Isabel, muita gente, muito boa, muito bom vê-los e obrigado aí por perturbar um pouquinho o sábado de vocês. Eu fiz uma votação, estava na dúvida se ia valer a pena fazer essa live, porque obviamente eu não vou fazer live amanhã, domingo, Dia das Mães, não é? E 80%, né? Vocês viram no Stories, né? 80% de resultados a favor de fazer essa live, tá? Então, quem votou foi o pessoal do canal do Telegram, tá? O canal do Telegram que já está com mais de 300 pessoas. Quem não entrou no canal do Telegram está perdendo a participação, está perdendo a influenciar nos temas, está perdendo material adicional, está perdendo essas votações. Então, pessoal, quem não entrou no Telegram, entra no canal do Telegram, tá? Vai na bio e clica lá na bio, tem lá a opção para o que vocês quiserem lá, desde marcar consulta, até agendar consulta e também entrar no canal do YouTube. No canal do YouTube essas lives, qualquer dia vão para o canal do YouTube, tem um certo atraso, não é tão rápido assim, tá? Porque imobiliza meu celular durante horas, subir um vídeo para o YouTube, então vai mais devagar, mas já tem vários vídeos no YouTube. Eu acho que se alguém pudesse manifestar aí que participa do YouTube, eu vou agradecer, se os vídeos estão bons, se os vídeos estão subindo, está valendo a pena, mas são as lives que eu faço, tá? Então, vou dar um exemplo para a turma que está interessada em coagulação. Eu subi essa semana, foi para o YouTube, trombose. A gente teve uma live excelente sobre trombose, teve uma repercussão enorme, talvez a maior repercussão que eu já tenha tido, foi na live de trombose, tá? E já está no YouTube. Hoje a gente vai falar o contrário, hoje a gente vai falar de sangramento, que isso veio à baila, né? Veio à baila porque sempre falo para vocês, né? Essa live tem, na verdade, para mim, duas finalidades, né? Eu deixo isso bem claro, porque para mim, ser franco é a melhor política, né? A gente tem que sempre ser franco, né? Então, nessa live, tem basicamente dois públicos que frequentam essa live. Aquele público que é o público que vê o tema e tem um interesse pessoal no tema, então é uma pessoa que teve problema, exemplificando como hoje, né? É a pessoa que tem problema de sangramento, ou teve problema de sangramento, ou tem algum problema no TAP, PTT, e está vendo essa live porque está interessado no tema do ponto de vista de paciente, ou porque conhece alguém, tá? Então essa pessoa, ela pode vir aqui embaixo, tem esse telefone de marcação, telefone da minha secretária para marcação de consulta, para a gente conversar se vale a pena, até fazer uma teleconsulta, telemedicina, se isso vale a pena. E tem outro grupo, que eu acho que é o grupo majoritário, que é o grupo de pessoas que vão usar o que eu vou falar hoje para formação própria. Então são alunos ou são pessoas que estão no mercado de trabalho, né? E que gostam do tema e precisam desse tema para enriquecimento pessoal. Então, nesse caso, a minha dica para vocês, pessoal, e isso pode ser desde pessoas que trabalham em laboratório, pessoas que fazem atendimentos de pacientes, pessoas que ajudam, de repente, médicos, até mesmo médicos, pessoas que trabalham na indústria farmacêutica também. Eu acho que são temas muito interessantes. Grande Marta entrou. Grande Marta, tudo bem? Prazer tê-la aqui. E essas pessoas, elas vão ter um interesse pessoal em enriquecer com conteúdo extra, tá? Porque aí é uma questão não de consulta, é uma questão de me ver como professor. Então, nesses casos, recomendação para vocês, vai na bio, Telegram, clica no Telegram, entra no grupo, é um grupo exclusivo, é um grupo que você não entra, se você entrar dentro do Telegram por outro caminho, não vai achar esse canal, tá? É um canal que tem o mesmo nome no Instagram, Hematologista Rony Schaffel, só que é um canal em que
por uma questão de ordem, por uma questão de, vamos dizer, de organização, a gente faz só eu que atuo nesse canal, tá? Então é um canal basicamente que eu forneço para vocês. E vocês têm voz também, aí sim, dentro do canal do Telegram, vocês podem entrar no anexo do canal, é um anexo, esse sim é um chat. Esse sim tem saído coisas inacreditáveis, sabe? Já são mais de 100 pessoas nesse chat e eu tenho ficado assim maravilhado com a amizade que está acontecendo dentro dos chats, em que uma pessoa está ajudando a outra dentro do chat. Então, assim, muita energia positiva rolando, muita coisa muito boa acontecendo, apesar dessa quarentena, né? Mas afinal de contas, se não fosse por essa quarentena, eu não estaria fazendo essas lives também. A gente tem que ver o lado positivo em tudo, não é verdade? Então, depois dessa introdução enorme, certo? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Eu acho que a maioria das pessoas já entrou ou está entrando. São ainda quase 7h30. Vou botar aqui o meu relógio aqui porque o Instagram não avisa, eu não tenho controle sobre a hora, uma vez que eu entro no... Olha, Mai Melo, sou biomédica e tenho deficiência de fator 7. Uau! Show! Vamos falar de você, hein? Vamos falar de você. Você, então, é os dois lados. Você é paciente e é interessada. Muito bom. Então, eu vou contar para vocês, aproveitando que isso aqui funciona como um papo de dois caminhos, porque vocês vão escrevendo aqui, é o seguinte... a ideia de hoje, do tema de hoje, vou confessar para vocês que apareceu de uma teleconsulta recente que eu tive. E isso é muito legal, começar com uma história. Eu vou começar com uma história para vocês. Era uma teleconsulta que foi muito interessante, né? Teleconsulta é um negócio muito diferente na minha vida também, mas tem funcionado muito bem, né? Os pacientes, eles normalmente querem uma consulta. Eu ligo para eles, eu faço tipo uma pré-consulta, eu vejo se é possível resolver o problema através de uma consulta à distância. Eu sou muito honesto nesse ponto. Se não for possível, eu já falo, ou se eu vejo que é uma outra situação, eu tento ajudar de outra forma. Mas são situações típicas de hematologista em que é possível. São situações muito de segunda opinião, em que o paciente já tem todos os exames feitos, né? Então, ou dúvidas, e então, através de exames de sangue, tomografias, ressonâncias, a gente tem feito excelentes consultas. E isso me dá tempo de me preparar. Então, esse paciente me lançou o seguinte desafio, prestem atenção para vocês verem de onde surgiu isso aqui. É um paciente que mora até no interior do Brasil, não vou dar identificação, que isso é proibido pelo Código de Ética, eu não posso dar identificação. Mas esse paciente é um homem que há pelo menos 3 anos ele faz exames, sem especificamente uma causa, check-up. E em todos esses exames dele, o TAP está alterado. Então a atividade de protrombina dele está em torno de 50%, 55%. Quando fica assim, um ou outro, chega a 60% de atividade no TAP. Além disso, ele tem uma ferritina aumentada também. Tá? Uma ferritina bastante aumentada. E foi todo investigado e nada se encontrou. E a pergunta dele é a pergunta que todo mundo quer saber, né, pessoal? Então, quem está gostando dessa live, vai no coração. Continua com bastante coraçãozinho na live, hein? Me disseram que coraçãozinho atrai mais gente para a live. Então, bastante coraçãozinho. É o seguinte... o problema dele era o coronavírus, é a Covid-19. Será que a Covid-19, com essa história de trombose, né, que se sabe muito que tem trombose na Covid-19, será que o fato dele ter TAP alterado, isso é um problema? E mais, ele tem uma dosagem de antitrombina 3 abaixo do normal. É a terceira pessoa, desde que eu dei a live de trombose, pessoal, é a terceira pessoa que me procura com uma queixa de antitrombina 3 diminuída. Olha só, hein? Olha só como é que essas coisas de você fazer live, de você interagir, funciona. Terceira pessoa e, curiosamente, nenhuma com problema. Tá? Então,
Isso tem me levado a estudar bastante esse tema de coagulação, tá? E por conta disso, eu me preparei para essa consulta, já fiz até essa consulta, já dei o relatório para ele, a gente já concluiu a consulta, mas eu me deparei com tanta informação interessante sobre os exames de coagulação, TAP e PTT, que eu falei, é hora de eu entregar para vocês, né? Então, se vocês sabem inglês, eu sei que muita gente sabe inglês, e eu vou passar para vocês, e isso eu vou ter que passar de uma outra forma, porque pelo Telegram eu vi que algumas pessoas não conseguiram pegar o material da live, né? Então, esse eu guardei porque eu vou passar para vocês de outra forma, tá? Até o final, se eu lembrar, eu vou falar para vocês como é que eu vou passar esse material extra, tá? Nós vamos usar como referência um texto de 2014, um texto recente, de 2014. Coagulação é uma coisa que não muda há décadas, né? Então, é um texto desses aqui que vocês, obviamente, não vão conseguir ler porque vai estar espelhado. Então, é esse texto aqui. Esse texto eu me proponho a traduzir pelo menos o resumo para vocês, mas olha que título legal. E que foi onde eu me inspirei para fazer o título da live de hoje. O título é Demolindo mitos nas anormalidades da coagulação em medicina interna. Tá? Então, demolindo mitos nas anormalidades de coagulação na medicina interna. Percebam, hein? Olha que importante esse tema. E que importante esse approach. Então, vamos começar e eu vou pedir para vocês, como a gente sempre faz, vou pedir para vocês não fazerem perguntas neste momento, ok? Nesse momento é um momento de concentração, é um momento que eu vou falar sobre o tema e vocês vão ter um espaço livre de pelo menos 15 minutos, tá bom? 15 minutos ao final da live para a gente fazer aquele ida e volta, ida e volta, ida e volta incessante que eu vou respondendo. Perfeito, pessoal? Então, vamos que vamos. Vamos entrando, pessoal. Vamos chegando mais gente aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que vários segredos vão ser contados hoje. Vários segredos vão ser contados hoje. Então, prestem atenção que essa live vai ficar tão boa que eu acho que eu devia apagar depois de fazer. Essa eu acho que eu não devia subir, não. Porque eu acho que é um prêmio para quem está vindo aí, tá? Não sei se eu devo deixar 24 horas no ar e depois subir para o YouTube, porque essa live vai ser muito boa. Vamos lá. Primeira coisa é a seguinte. O que é TAP, PTT e tempo de sangramento? Então, para quem está aqui e é totalmente leigo no assunto, simplesmente é o seguinte. Hoje, em 2020, tá? Qual é o uso desses exames? Então, TAP é a sigla de tempo de protrombina, tempo de ativação da protrombina, ok? PTTA é a sigla de tempo de ativação de tromboplastina parcial ativada, tá? E tempo de sangramento. Quando se usa hoje? Esses testes eles são usados basicamente quando alguém vai fazer uma cirurgia. Essa é uma forma do cirurgião avaliar se a coagulação da pessoa ela está bem, tá? Uma outra utilidade desse teste é numa pesquisa de alguém que tem algum sangramento anormal, né? Segunda hipótese. Então, primeira coisa, vou operar. Será que eu vou sangrar durante a cirurgia? Então, TAP, PTT, tempo de sangramento, ok? E a gente chama coagulograma. Então, às vezes vocês vão ver no receituário como coagulograma, tá ok? Tem plaqueta também, contagem de plaqueta. 2. Se alguém tem um sangramento excessivo, são os primeiros testes que são feitos. Se alguém tem um sangramento excessivo, perceba, eu vou repetir, se alguém tem um sangramento excessivo, serão os primeiros testes a serem feitos, tá? TAP, PTT, tempo de sangramento, contagem de plaquetas. E, finalmente, esses testes também podem ser pedidos quando a pessoa usa alguns tipos de medicação anticoagulante. Então, pode ser usado, por exemplo, para quem usa Marevan, ou Coumadin, ou Varfarina. Também pode ser usado para quem usa heparina não fracionada. Também pode ser usado. Então, como que isso funciona? A pergunta é, estes testes, será que esses testes foram desenvolvidos para isso?
Essa é a pergunta-chave. A pergunta-chave é qual a capacidade desses testes de responderem a essas 3 perguntas. 1. Se eu vou sangrar depois de uma cirurgia ou durante uma cirurgia. 2. Por que eu estou tendo sangramento excessivo? E 3. Se a minha medicação, o Marevan, Varfarin ou heparina, está funcionando bem. Esta é a pergunta desses 3 testes. Portanto, eu já vou jogar para vocês o primeiro mito. Se isso passa pela cabeça de vocês, esqueçam. Doenças de trombose, doenças que dão trombose. Esses testes não servem. As trombofilias não são julgadas por estes testes, tá? Trombofilias congênitas, que foram faladas nas outras aulas. Antitrombina, proteína C, proteína S, fator 5 de Leiden e protrombina mutante não alteram esses testes. Única trombofilia que altera esses testes é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. É a única trombofilia que altera esses testes, ok? E ela dá trombose. Olha só. Então já comecei falando uma coisa que contraria essas perguntas. Uma doença que dá trombose, como a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, altera testes que deveriam prever sangramento. Olha o problema. Preste atenção até onde que essa live vai. Vamos entender como é que esse teste aconteceu? Eu acho que o mais interessante é entender como que esses testes surgiram. E aqui vocês me permitam que eu vou ler aqui embaixo, nesse texto, para vocês entenderem. O tempo de protrombina, o TAP, ele foi desenvolvido por uma pessoa chamada Armand Quick, teste de Quick, tá? Armand Quick, e isso foi bem no início do século XX, tá? Início do século XX, 1900 e uma coisinha. E você sabe como é que ele desenvolveu isso? Ele estava investigando pacientes que ficavam amarelos, que tinham icterícia. Esse teste foi desenvolvido em pacientes que tinham icterícia, tá? Bilirrubina muito alta. Tudo bem. Depois disso, logo depois disso, se descobriu uma doença chamada hemofilia, pessoal. Sabe? A hemofilia sempre afetou a humanidade. Existe o herdeiro da imperatriz Catarina, era hemofílico. Todos os filhos dela foram hemofílicos e faleceram jovens. Então, uma das causas da Revolução Russa se atribui à ausência de herdeiros da Catarina. Então, a hemofilia é uma doença que há muito se conhecia. Mas a causa da hemofilia, a causa principal do tipo mais comum de hemofilia A, ela foi descoberta também nessa época, no século XX. O que causa hemofilia A, que é a mais comum? Deficiência de fator 8, tá? Essa é a causa mais comum, deficiência de fator 8. Só que o teste de Quick não funcionava. O paciente sangrava a beça, era o paciente que mais sangrava e o TAP não se alterava na hemofilia, não servia. Então, teve que ser feito um desenvolvimento de um outro teste que foi o PTT ativado. Tá? Esse teste foi desenvolvido basicamente por causa de hemofilia, pessoal. Basicamente por causa disso, para detecção de hemofilia. E o que aconteceu? Utilizando o TAP e o PTT, praticamente todos os fatores de coagulação foram descobertos, porque eles localizavam os indivíduos que tinham alterações do TAP e do PTT e ficavam investigando e viam quais os fatores de coagulação que estavam envolvidos. Então, vamos lá, vamos continuar em relação às nossas perguntas. Em alguns casos, o TAP e o PTT são preditores de doenças hemorrágicas, por exemplo, hemofilia. Então, a hemofilia altera o PTT. Muito bem. Só que, perceba bem, olha o que eu vou falar. O que aconteceu foi o seguinte, o desenvolvimento do TAP e do PTT, ele teve um único motivo, pessoal. Lá para trás, que foi reconhecer pacientes que tinham sangramentos por deficiências de fatores. É isso. Ponto final. Ele não
teve uma outra causa de desenvolvimento, tá? Eles não foram desenvolvidos para determinar tendência hemorrágica em pacientes que nunca tiveram hemorragia e nem história familiar de hemorragia. Eles não foram desenvolvidos para isso, tá bom? E isso se aplica a pacientes que vão para a cirurgia. Então, se a pessoa nunca teve sangramento excessivo e a pessoa não tem história familiar de uma doença hemorrágica, esses testes não são preditivos. Percebe? Não são preditivos. E isso se aplica à cirurgia. O melhor teste para avaliar risco cirúrgico é perguntar ao paciente se ele já teve sangramento, família já teve sangramento e se ele já teve algum desafio para sangrar. Ou seja, vamos lá, circuncisão, dente, arrancou o dente, cirurgia prévia, gravidez, menstruação, como é o perfil de sangramento dele. Isso é mais, pasmem vocês, isso é mais preditivo de risco de sangramento do que os testes. Os testes, eles dizem aonde está essa deficiência, tá bom? Muito bem. Então, o que significa isso? Significa que uma alteração nesse teste, como a maioria das pessoas que faz esse teste não teve sangramento, a esmagadora maioria das pessoas que está fazendo esses testes hoje não teve sangramento, nunca teve sangramento, a maioria dos resultados anormais desse teste é falso positivo. A maioria dos resultados anormais é falso positivo. Tá? Então vamos seguindo. Nesse aspecto, inclusive, existem testes que ninguém pede que, uma vez que são detectados sangramentos, costumam dar mais respostas. Então vamos lá. Para entender esses testes, vamos entender como é que funciona esses testes do ponto de vista TAP, PTT, tempo de sangramento. O que é isso? Do que a gente está falando? Então vamos lá. Se a gente percebe a cascata da coagulação, tá? O PTT é a via intrínseca da coagulação. Tá? O PTT ele mede toda a chamada via intrínseca da coagulação. Essa via intrínseca é muito importante. Tá? Haja visto que a hemofilia só altera o PTT. E sangra a beça. Sangra a beça. Alterações de TAP não sangram tanto. Não sangram tanto. Então, quando o paciente está com problema de via intrínseca, a gente vai olhar pelo PTT. E como é que funciona a via intrínseca? Basicamente, a via intrínseca ela faz um tipo de ativação parcial, né? Tromboplastina parcial ativada. A tromboplastina total vem no TAP, que seria uma substância que é acrescida ao teste, que simula o fator tecidual. Tá? Então, é o fator tecidual. Esse fator tecidual, no teste, no TAP, ele está envolvido na outra via, que é a via extrínseca da coagulação. Via extrínseca vem do lado de fora. Tem um elemento na via extrínseca que fica do lado de fora do vaso. Tá? Então, quando você, eventualmente, você faz um corte, você expõe a parte de baixo e existe o fator ativador, tá? Que vai ativar o fator 7, e o fator 7 é o fator chave da via extrínseca. Tá? Então, anormalidades de via extrínseca normalmente falam a favor do fator 7.
Ok, vendo para cá. Já a via intrínseca, a doença de base que a gente sempre tem que pensar é a hemofilia. Fator 8, fator 9. Mas existem outras deficiências de fatores que também alteram a via intrínseca muito mais importante do que a via extrínseca. Por exemplo, fator 11. Existem populações com uma percentual relativamente elevado de deficiência de fator 11. Por exemplo, judeus ashkenazis, judeus europeus, têm uma alta prevalência de deficiência de fator 11 e sangra em cirurgia. Tá? Você pega isso por uma elevação do PTT. Ainda, fator 12, por exemplo, também pega-se pelo PTT. Só que o fator 12 não é hemorrágico. Então, veja, duas vias da coagulação e cada via mexendo com um dos lados. As doenças hemorrágicas graves mexem mais com PTT, percebem? Mas todo mundo olha para o TAP. E por que todo mundo vai olhar para o TAP? Aonde que o TAP ganhou fama? O TAP ganhou fama, o tempo de protrombina, porque quem toma um anticoagulante chamado Marevan ou varfarina, tá? Marevan ou varfarina ou Coumadin, controla a dose pelo TAP. O TAP é controlado, é o uso do controle do Marevan. E como é que é feito esse controle? Não sei se tem alguém nessa live que faz uso, mas foi criado um índice internacional chamado INR, que ele equaciona, independente do laboratório, o valor do TAP, porque ele flutua entre os laboratórios. Olha que confusão. Então, normalmente, a pessoa que está anticoagulada, ela tem que estar com INR entre 2 e 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que o NR, o valor do INR, só serve para a dose do Marevan. Não serve para o resto. Não foi feito para o resto. Então não dá para saber, ninguém vai olhar deficiência de fator 7, por exemplo, pelo INR. Não vai acontecer isso. Então existe a informação do INR, mas existe a informação também do percentual de atividade. Quem trabalha em laboratório sabe, o valor do TAP é dado em segundos. Quantos segundos o meu sangue levou para coagular contra um controle do laboratório. Esse costuma ser o principal elemento quando você não está usando Marevan. Tá? Então, observem, quem vai operar, complicado olhar INR. Não é o melhor parâmetro para quem vai operar o INR. Entendeu? Então, vamos lá. Esse meu paciente, ele tinha um TAP assim. O controle, vamos dizer que era 12 segundos, é um controle típico, ele tinha 16 segundos, 18 segundos. Estava realmente prolongado. Qual é o tipo de investigação que se faz nesse momento? Bom, nesse momento tem apenas uma possibilidade. O que causa essa variação? Número 1, uso de Marevan. Ele não tinha. Uso de medicação, ele não tinha. Né? Número 2, que pode causar essa alteração, doença no fígado. Vários fatores de coagulação são de síntese hepática. E eu lembro, voltando para o caso, pessoal, que a antitrombina 3 dele também estava alterada, estava baixa. E a antitrombina 3 também é feita no fígado. Então, a gente começou a ligar, mas também não era. Ele fez toda a investigação hepática e deu negativo. Então, só me restou pedir para ele fazer dois testes em relação a esse caso. Número 1, vitamina K. Vitamina K, carência de vitamina K altera o TAP muito antes de alterar o PTT. Assim como a insuficiência hepática também altera o TAP antes de alterar o PTT. Então, vitamina K. Por que ele poderia não ter vitamina K? Não tenho a menor ideia. Mas ele vai fazer ainda esse teste, vai repetir o exame. Se esse exame continuar alterado, o que a gente vai fazer?
a gente vai fazer um teste que eu sempre, quem me conhece de prática hospitalar, eu sempre faço isso e não sei por que os laboratórios têm uma perplexidade quando eu peço isso. Ninguém parece que nunca ouviu falar nisso. Sabe o que eu faço, pessoal? Eu peço para misturar 1 para 1 o plasma do paciente com um plasma que tenha uma atividade alta. Uma atividade, por exemplo, de 90% de TAP. Eu peço para misturar. Quando mistura 1 para 1, você está corrigindo qualquer deficiência de fator. Então, numa situação dessas, se a pessoa tinha um defeito nesse exame e quando você faz a mistura no seu tubinho, repete o TAP, ele corrige, então esse paciente tem uma deficiência de fator. Então vamos dosar os fatores. E aí você vai ter que dosar principalmente fator 7. Principalmente fator 7. Fator 3 também, mas principalmente fator 7. Vamos falar do PTT agora. O PTT é uma via, como eu falei para vocês, está muito alterado na hemofilia. Fator 8, fator 9, ela é muito sensível a esses fatores 8, 9, 11, 12, 13, tá? É é um teste que ele pega bem essa situação. Alterações de PTT são mais ou menos semelhantes às do TAP. Você pode ter alterações quando o paciente tem problema no fígado, você pode ter alterações quando você tem deficiência de fator. Então, como é que funciona isso? Então, você tem uma alteração de PTT. Primeira coisa, mistura. Mistura 1 para 1 e vê se corrige. Tá? Isso é mais fácil para o PTT, porque o PTT tem muitos fatores que podem dar problema. O TAP é poucos fatores. Quando dá problema no TAP, ou o PTT já está alterado e tem muitos fatores, ou então é algo relacionado a fígado, ou é algo relacionado a erro laboratorial, ou fator 7. Mas o PTT é mais sujeito à deficiência de outros fatores. Então a gente mistura e 1 para 1. E quando a gente mistura, o que pode acontecer? Duas coisas. Corrige. Se corrigir, pessoal, é deficiência de fator. E aí tem que correr o painel de fator numa ordem, vamos dizer, uma ordem lógica, né? Ou se você tem muito dinheiro, você corre todos os fatores, senão você começa com os mais comuns. O problema é se não corrige. Se o PTT não corrige com a mistura do plasma normal com o plasma do seu paciente, temos um problema. Existe um inibidor nesse soro do paciente, tá? Existe algum fator inibidor que está impedindo que o fator que você deu no plasma normal haja. Quais são esses principais inibidores? São anticorpos. Os principais inibidores são anticorpos. E qual é o segundo inibidor comum? Qual é o segundo? Heparina. A heparina, ela altera só o PTT. Então, se o paciente tem heparina, tá circulando, cuidado. O PTT vai estar alterado. Então, você vai misturar e não vai dar alterado. E não vai corrigir. Investigar se tem heparina naquele plasma ou se tem um anticorpo. E os mais comuns são anticoagulante lúpico, o hemofílico costuma ter antifator 8, antifator 9. Percebe? Então, outra causa importante de variação, pessoal. Outra causa importante de variação. Vocês sabem que o anticoagulante contido no tubo, naquele tubinho azul do citrato que se colhe o exame do TAP-PTT, ele foi calculado para uma quantidade de plasma. Tá? Então, essa quantidade de plasma ela vai variar se o paciente tiver anemia ou se o paciente tiver muito hemácia. Muita hemácia. Então, mais ou menos em torno de 35% a 50%. Agora, se você tem um paciente com um hematócrito muito alto, 60% de hematócrito, por exemplo, isso acontece muito com criancinha com problema cardíaco. Quem trabalha em hospital de criancinha com problema cardíaco, isso acontece direto. As crianças têm hematócritos muito altos, o plasma normal passa a diminuir, porque os glóbulos vermelhos aumentam,
o nível do plasma diminui e adivinha o que acontece? Quando o citrato entra em contato com aquele plasma, tem pouco plasma, então o resultado do teste é falseado. O resultado do teste vai dar como se o paciente tivesse um problema de coagulação. Então é muito conhecido que pacientes com cardiopatia cianótica têm alterações de TAP-PTT. Por quê? Na verdade, o que acontece é que o volume do plasma deles, né, não está de acordo com o do tubo. Então o laboratório deve dosar a quantidade de citrato de acordo com o hematócrito do paciente, beleza? Tempo de sangramento. Terceira etapa, tempo de sangramento. O tempo de sangramento está em desuso. Ninguém pede. Ninguém pede. Por quê? Basicamente porque o teste é difícil de ser padronizado. A padronização do teste, vou dar um exemplo para vocês. Muita gente faz o tempo de sangramento na orelha. Na orelha. Ele não foi criado para ser feito na orelha. Ele foi criado para ser feito no braço. Aqui. Só que a técnica que você faz o corte influencia, o tamanho da pele influencia, a temperatura do ambiente influencia. Então, o que era o tempo de sangramento originalmente? O tempo de sangramento, ele mede as plaquetas, ele mede a atividade das plaquetas. Então, um tempo de sangramento deveria, por exemplo, se prolongar quando o paciente usa aspirina, não é? Então, seria uma excelente combinação, né? TAP, PTT vendo coagulação, o tempo de sangramento vendo a atividade das plaquetas, pronto. O fato é o seguinte, não dá, nem todo paciente com aspirina tem o tempo de sangramento aumentado, a técnica é dificílima, então pouquíssimos lugares estão fazendo hoje, tá? As provas de atividade plaquetária viraram exames caros, viraram exames muito sofisticados, entendeu? Então, por exemplo, atividade de fator de von Willebrand. Então, quando o tempo de sangramento está aumentado e você suspeita de um problema da via das plaquetas, um diagnóstico possível é uma doença genética, deficiência de fator de von Willebrand. Conheço gente que sangra quando escova o dente. Conheci uma pessoa no passado, quando botou um piercing no umbigo, sangrou demais no umbigo e foi ver, tinha deficiência desse fator. É um fator que tem a ver com plaqueta. Não vou entrar em detalhes porque não tem tempo, mas é um fator que tem a ver com plaquetas. Tá ok? Então, essas são as 3 vias de uma maneira geral. Então, vamos voltar e tentar responder algumas coisas, né? Então, vamos lá. 1. Esses exames, eles têm capacidade de prever sangramento em quem não tem sangramento? Eles vão prever sangramento em quem não tem sangramento? Essa é a primeira coisa. Ou seja, quem vai para uma cirurgia, por exemplo? A resposta é talvez. Não é sim, é talvez. Por quê? Porque nem todo paciente que tem TAP-PTT normal está protegido de sangramento. Já mostrei para vocês que toda a via da plaqueta está aberta. Toda a via da plaqueta está aí aberta. Von Willebrand, deficiências plaquetárias. Tá? Mas isso não é o mais preocupante, porque muito frequentemente esses tempos não estão normais. Esse é que é o problema. Quando os dois estão normais, aquilo que eu falei para vocês da história acaba que é uma profecia que se realiza, porque você pergunta se ele sangrou e diz que não. Você pergunta se alguém na família já sangrou e diz que não. Você faz o TAP-PTT, deu normal, pergunta, para que fazer? Se você já fez a pergunta e sangrou, não é verdade? Então, outra coisa, paciente hepatopata, doença no fígado. Doença no fígado altera para burro o TAP-PTT. Altera muito o TAP-PTT. Vocês sabem qual é o grau de sangramento que um paciente com doença do fígado tem? 0. Isso é conhecido. Tem trabalhos mostrando que pacientes com TAP-PTT alterados por doença hepática não
sangram. Eles não sangram, tá? Ou vão sangrar por outros problemas. Vão sangrar porque eles têm problemas vasculares, tipo varizes de esôfago. E isso acontece porque a doença de fígado também diminui o nível proteína C, proteína S, antitrombina 3, que são fatores que impedem, que são fatores que, quando estão diminuídos, aumentam a taxa de coagulação. Equilibra. De um lado, os fatores da coagulação caem, mas do outro lado, os fatores da anticoagulação também caem. Então, eles não sangram, tá? Então, a pergunta é, o TAP-PTT poderia ajudar no paciente com doença do fígado? Também não ajuda, tá? Então, é uma conduta muito relativa nessa situação de ninguém sangrar. 2. O paciente tem um sangramento. Ele sangra, ele tem um sangramento anormal. A família tem um sangramento anormal. Esses testes vão ajudar? Resposta: sim, vão ajudar. Mas não é o INR. Cuidado com o INR, ele não foi desenvolvido para isso. Eles vão fazer a triagem do paciente. Então, se um paciente tiver alteração do PTT somente, nós podemos pensar que ele tem deficiência de fator 8, fator 9, fator 11, né? Problema de fator 5 pode ser, fator 12. Se o paciente tem o TAP alterado, nós vamos pensar muito mais em fator 7, né? Nós vamos fazer o tempo de mistura para saber se, na verdade, ele tem um inibidor, né? Vamos fazer toda aquela semiologia, por quê? Porque tudo isso custa dinheiro, pessoal. Isso custa dinheiro e muitos planos de saúde não pagam. O paciente vai ter que arcar, não dá para fazer isso, não é? 3. Medicações. Como esses testes dão com medicação? Então vamos lá. TAP. TAP se altera com o uso de Marevan, Varfarin. Bom teste. Bom teste para nível da droga. Olho no INR. Apenas nesse caso, o INR é que vai ser o resultado que todos vão querer. Tá? Marevan só. PTT. Heparina. Não é, agora, é heparina, aquela heparina velha, aquela heparina de hospital pobre. Não se usa para Clexane, para Fragmin, essas novas medicações à base de heparina, de baixo peso molecular, não se usa. O PTT até altera, mas não serve de padrão. A gente não usa para nada o resultado do PTT. E o tempo de sangramento, aspirina. O tempo de sangramento bem feito deveria mostrar para a gente se a aspirina está funcionando para aquele paciente. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? A única coisinha que eu vou querer disponibilizar para vocês é que eu vou fazer isso por e-mail, tá? Eu vou fazer por e-mail, que é muito mais seguro para mim do que botar no grupo assim, que fica solto e aquilo vai andando para cima e depois as pessoas não estão achando. Então, eu vou fazer um mecanismo de recolhimento dos e-mails dos interessados e mando para vocês, ok? A gente vai fazer isso daqui para frente, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu só vou dar... Tem uma tabelinha aqui, só porque eu posso ter esquecido. Eu falo de improviso para vocês, vai que eu esqueci, né? Então, tempo TAP prolongado. Vamos lá. Comum. Deficiência de vitamina K. Doença no fígado. Uso de Marevan. Esses novos anticoagulantes, Xarelto, Pradaxa, Apixaban, também alteram. E raramente, a gente tem uma pessoa com isso no nosso grupo hoje, temos essa honra, deficiência de fator 7. Então, falei praticamente tudo. PTT, comum. Anticoagulante lúpico. Anticoagulante lúpico é um anticorpo. Lembra que eu falei? O anticoagulante lúpico, se estiver presente, você vai fazer a mistura do PTT com o PTT normal e ele não vai corrigir. Então, anticoagulante lúpico. Heparina. O sangue foi colhido de catéter central,
né, botar heparina no catéter, também não vai corrigir quando você fizer a mistura. Heparina de baixo peso, os novos anticoagulantes, Clexane, Xarelto, Pradaxa, Apixaban, vão alterar, também não serve para nada. Não devem ser pedidos por causa desses novos anticoagulantes. E raramente as deficiências. 8, 9, 11, 12, fator de von Willebrand. Beleza? E finalmente, os dois prolongados. Prolongou os dois. O que vai ser? Comum, deficiência de vitamina K, doença no fígado, sepsis, né? É um quadro chamado coagulação intravascular disseminada, que o paciente não sangra, e olha aí, altera o teste, mas não sangra. Por exemplo, coronavírus, Covid-19. A trombose do Covid-19, ela pode alterar o TAP e o PTT, mas o paciente vai fazer trombose. Então, o raciocínio, nesse caso, é fundamental. Tá certo? Deficiência de múltiplos fatores, deficiência de fibrinogênio, essa eu não tinha falado, de fibrinogênio baixo. Tá? E, finalmente, algumas deficiências mais raras ainda. Essas são raras, fator 2, fator 5 e fator 10. Beleza? Então, ó, no meu relógio ali, 10 minutinhos, começam as perguntas aí. Vamos ver o que a gente pode... Vamos tentar falar sobre coagulação hoje, pessoal? Vamos falar sobre sangramento? O que vocês têm de dúvidas? O tempo de coagulação também tá em desuso, tá? É uma técnica que testa fatores de coagulação e plaqueta. Também tinha a retração do coágulo, né? Que testava basicamente plaqueta. As pessoas faz parte do coagulograma, mas eu vou te confessar que não tem muita sensibilidade, né? Eles pedem, mas eu vou te contar um segredo. Eles sabem disso que eu estou falando para vocês hoje? Será que eles sabem? Não sei se eles sabem, né? Em um congresso, o palestrante falou que o coagulograma está em desuso, que só é necessário TAP e PTD como pré-operatório. É isso aí, Isabel. Eu vou mais longe. A chance de um paciente que nunca sangrou e já foi operado, e que ninguém na família sangrou, de sangrar numa cirurgia ou ter um TAP e PTT alterado é mínima. É discutível. Nos artigos é discutível se você deve pedir também. Nunca me responderam como adequar a dose de vacina de acordo com o INS. É um protocolo... Olha, Itamar, é igual tempero de salada. Cada paciente tem uma dose, tá? Isso é uma loucura, o uso do Marevan. É uma loucura, um monte de coisa interage. O ideal é que o INR depende da doença. Existe um INR mais para baixo, outro mais para cima. Em geral, fica em torno de 2,5, por aí, tá? É nessa faixa. Então, Mara, sempre você vai fazer 1 para 1 quando você tiver uma alteração de TAP e PTT. É uma coisa que vai dar mais para o médico, se vai corrigir com a mistura, porque aí vai ser deficiência de fator. Beleza? Maristela, plaqueta normal, tá? 266 mil, normal. A coxa está sempre inchada, fez drenagem 3 vezes, mas sempre volta a inchar. Isso tem que pesquisar, tem que ver se o TAP e PTT está alterado. Isso pode ser um sangramento anormal, sim. É uma das indicações de fazer os testes, tá? Marques, valores de referência, isso depende do laboratório, tá? Você tem que acreditar no seu laboratório. Eles fazem um pool antes de trabalhar. Teoricamente, todo dia eles têm que fazer um teste e estabelecer quantos segundos é o valor de referência de cada laboratório. Isso é importante porque tem outras coisas que alteram. Então, por exemplo, se deixar muito tempo na bancada, o PTT é muito sensível e o TAP já aguenta mais firme, mas o PTT é muito sensível a tempo para processar. Por que via intrínseca e via extrínseca, Gabriela, não estou conseguindo ver o nome, Gabriel, via intrínseca e via extrínseca, por quê? Porque a via extrínseca ela é ativada por um componente que fica fora do vaso, no tecido gorduroso que fica debaixo da derme, tá? Que é o fator tecidual que chama. A via intrínseca não. Maristela, vamos falar de talassemia um dia? Você está me convidando para falar de talassemia? Vamos ver. Vamos ver. Estou pensando nisso. Vamos ver. Eu gosto muito de falar que tem histórias reais, entendeu? Então a história desse paciente que eu falei para vocês, a consulta de telemedicina, né? Foi perfeita, né? Ele viu o telefone, ligou,
me passou todos os testes, eu vi os TAPs alterados de anos, dá um trabalho danado, entendeu? Me preparei para a consulta, marcamos o dia, fizemos a consulta de 1 hora e conversamos sobre os fatores de sangramento dele, conversamos sobre coronavírus, foi super legal. E é por isso que eu estou trazendo para cá, porque é um problema real que eu vivenciei, né? Um TAP alterado sem uma pessoa que nunca sangrou. Caroline, anticoagulante dose plena para Covid, mas já sem sintomas, com dedímero alto é indicado? Não, Caroline, desculpa, mas isso é igual a cloroquina. Que as pessoas que são contra não me ouçam, mas eu estou falando há mais de um mês que cloroquina não ia funcionar. E mais um estudo saiu semana passada de que não funciona. Não existe anticoagulante para pacientes que não tenham trombose. A indicação de anticoagulante em coronavírus é trombose. Dímero D aumentado é um sinal de inflamação, tá? Não, e cuidado, porque esses pacientes têm plaquetas baixas, podem sangrar, tome cuidado. Como fazer um para um? Marques, eu chamaria de tempo da mistura. Se eu tivesse que dar um nome para esse teste, seria tempo da mistura. Tá? Ou você faz uma observação. Após misturar, após incubar com um plasma normal, foi feita a correção. E aí você, Marques, tem que sugerir, porque eu acho que o médico, ou você sugere procurar um hematologista, que talvez fosse o mais sensato, ou você sugere que se corrigir deficiência de algum fator. Porque o médico que vai receber não vai entender nada na história não vai entender nada, né? Denise, SAF não é genético. SAF é uma doença adquirida. SAF tem relação com infecção, tem relação com outras doenças autoimunes, tá? A base genética da SAF não é conhecida. As doenças que eu chamo de hereditárias, elas nascem com a pessoa. A pessoa já nasce com aquele defeito e leva isso para a vida inteira. Deficiência de antitrombina, proteína C, proteína S, fator 5 de Leiden, protrombina. SAF não. A SAF aparece durante a vida. A gente chama de adquirido e pode, inclusive, desaparecer. Tá? Paciente com coronavírus, por exemplo, é documentado vários anticorpos antifosfolipídio nos pacientes com coronavírus. E várias infecções virais fazem isso e, em geral, quando o paciente fica sem a infecção, os anticorpos desaparecem, beleza? Quais as alterações quando se alteram para que chegue a adiar cirurgias? Isso depende muito da coragem do cirurgião, tá bom? Eu escuto dizer que é 60% no TAP, o INR, vamos dizer, relação de 1,5 por aí. Mas é muito do tipo de cirurgia. Se for uma cirurgia que não é tão sangrante, vamos colocar assim, eles botam na sala com mais chance, né? Mas o ideal mesmo é que, se já fez o teste, manda para o hematologista. Manda para mim para a gente decifrar. A história, meu filho, mas qual trombose? A história da moto, eu não sei. De que trombose que você está falando? Meu filho, meu mundo, de que trombose você está falando? Não entendi. Amazona, o Caroline, muito obrigado. Amazona, mixagem, mix test. Oi, Simone. Mix test é fácil, foi um nome que a gente deu bonitinho. É só você pegar na sua bancada um plasma daquele dia que tenha tido atividade muito alta do que você queira ver, TAP, PTT, acima de 90%, relação normal de PTT, e misturar 1 para 1, tipo 1 ml do plasma que está alterado, mais 1 ml de um plasma que está com quantidade normal, você mistura e faz o tempo da mistura. Isso que seria mix test. Eu não sei se eu gostei muito desse nome, não. Eu prefiro o tempo da mistura, beleza? Eliana, é show, né? Acho que eu vou tirar do Instagram, hein? Não sei não. Acho que vocês merecem um prêmio por estarem aqui, por estarem guerreiramente no sábado à noite vendo essa live, né? Não sei não. Será que eu deixo no Instagram 24 horas? Mara, infelizmente isso não está padronizado. Eu não sei, quer dizer, eu gostaria muito que relatasse. Eu não sei se o médico vai entender por que você fez ou se você tem que esperar o médico pedir. Eu não sei te falar. Eu faria sempre. Mesmo que eu não desse o resultado, eu faria sempre. Ivanildo, infelizmente ainda a maioria dos médicos, além de um custo, exatamente, o tempo de sangramento, eu não sei se vocês fizeram em si próprios. Pô, o da orelha dói. Já fiz da orelha e ouvi que o da orelha não está padronizado, vou te falar, hein?
complicado a beça, né? Se quer ver função plaquetária, é melhor pedir atividade de fator de von Willebrand e prova de agregação plaquetária. Vai por mim. Sim, um acidente de moto. Não sei. Para ver trombose, tem que fazer um exame chamado Doppler, tá? É importante fazer um ultrassom da coxa dele. Faz um ultrassom da coxa porque vai mostrar se tem um hematoma lá dentro, que é uma possibilidade, né? Trombose eu acho difícil, porque a trombose vai fazer com que o edema tinha que ir pela perna inteira e não só a coxa. Deve ser um hematoma que tem lá. O ultrassom vai pegar. Muito bem. Não sei. Aí você tem que falar com um cardiologista. Não sei sobre cateterismo. Estamos acabando daqui a pouco, tá? Então eu vou repetir antes que esse vídeo saia. Pessoal que está na live porque tem problemas, porque tem dúvidas, porque quer consulta, o telefone está aqui embaixo. Pessoal que está na live porque quer aprender, a turma do laboratório, a turma da área de saúde, vai na bio, entra no grupo do Telegram, tá? E no grupo do Telegram eu vou fazer um mecanismo de capturar os e-mails, tá? Eu preciso desses e-mails para poder mandar as referências para vocês, tá? Não funcionou muito bem. Teve pelo menos uma pessoa que falou que não conseguiu pegar dentro do Telegram. Então eu vou mandar um recado pedindo os e-mails de quem quer que quer ter o PDF das aulas, tá bom? E não se esqueçam de, estando no Telegram, ir para o anexo também. Eu não entendo porque tem 300 no Telegram e tem 100 no grupo que as pessoas se comunicam. É um desequilíbrio que eu não entendo mesmo, entendeu? Então vamos participar e vamos continuar nessas lives, tá? Entre no feed, por favor, eu sempre peço para vocês, é importante para mim isso. Vão no feed dessa live e façam comentários. Deixem essas perguntas que eu não estou respondendo, tá vendo? Eu estou vendo várias perguntas que eu não estou respondendo. Vão para o feed e façam as perguntas no comentário do feed, porque eu vou responder. É importante para mim que tenham muitos comentários no feed, tá? O feed é um parâmetro do Instagram. E a gente quer aumentar a nossa comunidade, né? Eu não sei quanto a vocês, eu tenho interesse de aumentar essa comunidade, ok? Então, mais uma vez, telefone, grupo do Telegram e vai no feed fazer comentário, beleza? Pessoal, muito obrigado. Vamos pensar, me deem ideias. O pessoal do anexo lá que é mais raiz, o pessoal raiz é o do anexo, né? É o do canal, do chat. Me dá ideia, vai me dando ideia aí. Eu vou usando aqui algumas coisas que eu fiz de telemedicina, tem outros assuntos que ficaram muito legais, inclusive muito sobre coagulação, mas eu aceito ideias de vocês também. Vamos fazer linfoma não Hodgkin, já falaram aqui talassemia, vamos ver o que a gente faz, tá bom? Fiquem atentos, não sei se a próxima live vai ser na segunda ou vai ser na terça. Eu vou ver meu horário. Amanhã, feliz Dia das Mães para vocês. Fiquem com as suas mães, liguem para elas se elas não moram com vocês. Importante relaxar agora, tá? Vão ter um bom jantar, passem um excelente domingo e vamos ver se a gente vai retomar na segunda ou na terça, tá? Felicidades e façam seus comentários. Tudo de bom.